Muy bien. Bueno, como les había prometido, estaremos viendo la parte de respiratorio por medio de unas videoaulas. Eh, en la parte de respiratorio se encuentra dividido específicamente en 5 diapositivas, en 5 slides. Primeramente tenemos la parte de tráquea, después tenemos pulmón, árbol bronquial, son tres, ya está ahí. Después tenemos pleura y por último tenemos vasos del pulmón, y con eso finalizamos la parte de respiratorio. Este sería la primera clase de tráquea. Es una clase sencilla, fácil, no es muy difícil. Es la parte de la vía respiratoria que digamos se encuentra principalmente entre el cuello y el tórax. Entonces, este sería la primera porción de la parte respiratoria que vamos a estar estudiando, ¿ok? Existen otras porciones que, por ejemplo, encontramos aquí en la parte superior, esta región aquí que se llama laringe, que vamos a estudiar específicamente en la región del cuello, que comenzamos a partir de la próxima semana. Muy bien, primeramente quería mencionarles que esta serie de clases corresponde a las clases que deberíamos estar desarrollando en estas semanas de feriados. Entonces, para no atrasar el contenido, preferí dar de esta forma. En caso de que necesiten refuerzo, no entendieron o algo así, podemos ver de nuevo una clase de refuerzo, como normalmente hacemos, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Eh, Tenemos que ver también para calendarizar nuestra siguiente clase de corazón, que faltó hacer un poco más de revisión de la parte interna y también el sistema de conducción. Muy bien. Entonces comenzamos. La tráquea es un conducto fibromúsculo cartilaginoso que se encuentra aquí en la región del cuello, esta parte acá del cuello, y también se encuentra aquí en la región torácica, ¿ok? Entonces, esta tráquea, que es un órgano que se encuentra en el cuello y en el tórax, forma parte de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que por acá va a conducir el aire, ¿sí? Por aquí conduce aire, ¿sí? Es una vía respiratoria, ¿sí? Esta tráquea es continuación de otra parte del sistema respiratorio que se llama laringe. Esta parte de aquí se llama laringe. Y continuación de eso es la tráquea que estamos viendo en esta parte, ¿ok? Esta es la tráquea. Entonces la tráquea es continuación de lo que sería la laringe, ¿ok? Entonces, esta tráquea, como les mencioné, se encuentra en el cuello, esta parte que sería la porción cervical, y también se encuentra en el tórax, esta sería la porción torácica, ¿sí? En total, desde el inicio de la tráquea hasta el final de la tráquea, tenemos aproximadamente 13 centímetros de longitud del órgano, ¿sí? Entonces, desde el origen, aquí, desde el origen, hasta la terminación tenemos en total 13 centímetros de longitud, ¿ok? Esta porción cervical, la porción que fica no pescozo, la porción cervical mide aproximadamente 6 centímetros y la porción que se encuentra en el tórax mide aproximadamente 7 centímetros. Es importante que recuerden esas longitudes, ¿sí? Então, repito de volta. Desde a origem até a finalização da traqueia, em todo esse trajeto, tem uma longitude de aproximadamente 13 centímetros. A porção que fica no pescoço, a porção cervical, tem 6 centímetros e a porção que fica no tórax tem aproximadamente 7 centímetros, ok? Então, em total, temos 3 centímetros de longitude. Muito bem. Ahora, ¿dónde comienza entonces? Como les dije, la tráquea es continuación de la laringe. Esta parte aquí se llama laringe, continuación de la laringe. ¿Sí? Este órgano, vamos a ver uma imagem melhor para que possam entender um pouco mais como que é a forma da laringe. Esse aqui é melhor, observen. Esta es la laringe, esta parte aquí, ¿sí? La laringe tiene varios cartílagos. Ese cartílago, por ejemplo, este mayor aquí, este cartílago se llama cartílago tiroides, ¿sí? O cartílago tiroide. Y este cartílago, que es el último cartílago de la laringe, el que nos interesa, se llama cartílago cricoideo o cricoides, ¿sí? El cartílago cricoides es el último cartílago, então esse que vamos a utilizar como referência para falar ou dizer onde que começa a traqueia, ¿sí? El cartílago cricoides, el borde inferior de ese cartílago cricoides se utiliza como referencia, ¿sí? A partir del borde inferior del cartílago cricoides para abajo, o sea, de ahí para abajo, se llama tráquea, ¿ok?
Entonces, ¿dónde comienza la tráquea? Comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides. Borde inferior del cartílago cricoides, ¿ok? Podemos decir también que ese origen se encuentra a nivel de una vértebra cervical. ¿Qué vértebra cervical? A nivel de la vértebra cervical número 6. Importante. A nivel de la vértebra cervical número 6. Então, podemos falar de duas formas diferentes. Aqui nível começa a nível da borda inferior do cartílago cricoides, ou podemos falar também que começa a nível da vértebra cervical número 6, ok? Das duas formas. O borda inferior do cartílago cricoides ou vértebra cervical número 6, não tem nenhum problema, mas qualquer um dos dois serve como referência para poder falar de onde começa a traqueia, ok? Bom, a partir daí a traqueia vai descendo, vamos ver que ele desce, parece de forma reta, mas não. Ele tem obliquidades, ele é oblíquo, ok? Vamos ver depois. Bom, até onde que vai mais ou menos? Eu já falei para vocês que ele atravessa a outra região. Ele começa aqui no pescoço, região cervical. Passa ao tórax, região torácica. Então termina no tórax. Especificamente onde? Aqui nesse ponto aqui, o que acontece com a nossa traqueia? A traqueia se divide em dois brônquios, sim? Aqui temos esse brônquio que se chama brônquio principal direito, esse aqui. E esse aqui é o brônquio principal esquerdo, sim? Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Então, essa traqueia termina se dividindo em dois brônquios, um brônquio direito e um brônquio esquerdo. Essa divisão aqui, onde que se encontra? Que nível se encontra? Se encontra a nível da vértebra torácica número 4. Isso aí é muito importante, sim? A origem, já sabemos que se encontra a nível da vértebra cervical número 6 e a terminação se encontra a nível da vértebra torácica número 4. Então, quando entra no tórax, dentro do tórax se divide em um brônquio direito e um brônquio esquerdo, principal direito e principal esquerdo. Essa divisão se encontra a nível da vértebra torácica número 4, ok? Isso aí é muito importante, sim? Como eu estava falando para vocês, a traqueia é um conduto fibro-músculo cartilaginoso. Significa que está formado por tecido fibroso, vamos ver depois, que forma alguns ligamentos, um músculo que se encontra só em uma parte da traqueia e cartílagos que vamos encontrar na maior parte desse órgão aqui. Bom, então, o que aprendimos até agora? O que aprendimos até agora foi que a traqueia, em toda a longitude, tem aproximadamente 13 centímetros. É importante o número. Sim, falamos que começa no pescoço, então essa parte aqui cervical mede aproximadamente 6 centímetros. E essa parte aqui torácica mede aproximadamente 7 centímetros, ok? 6 centímetros, 7 centímetros. Porção cervical, porção torácica. Em total tem 13 centímetros. Começa onde? Começa mais ou menos aqui, a nível da borda inferior del cartílago cricoides. Ou podemos dizer também que começa a nível da vértebra cervical número 6, ok? Onde que termina? Termina aqui a nível da vértebra torácica número 4, sim? E como que termina aí? Se dividindo em dois brônquios. De que forma? Se divide em dois brônquios. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, ok? Bueno, agora, olhem, se hacemos um corte transversal, o que fizemos nessa imagem? Fizemos um corte aqui, assim, e olhamos de cima, em um eixo longitudinal. Então, aqui estamos vendo um corte transversal. Vamos a ver que a tráquea tem 4 caras. Tem uma cara anterior aqui, tem 2 caras laterales, ¿sí? Y tiene una cara posterior, ¿sí? A cara anterior y a cara lateral, toda esa cara se caracteriza por ser uma cara convexa, né? A cara anterior e a cara lateral são caras convexas, ¿sí? E a cara posterior é uma cara plana. Esta cara aqui, essa cara posterior é uma cara totalmente plana, ok? Então, cara posterior é uma cara plana. A cara anterior e as caras laterais são caras convexas, ok? Agora, entre o borde lateral, entre a cara lateral, esse aqui, e a cara posterior aqui, nesses pontos aqui onde se encontram, vamos ver que formam um borde, sim? Então, temos 2 bordes. Temos um borde aqui que se chama borde direito e temos outro borde que se chama borde esquerdo, ok? Borde direito, borde esquerdo.
¿sí? Ahí donde se encontram as caras laterais e a cara posterior, nesse lugar, vamos a ter então a formação das bordas, borda direita e borda esquerda, ¿sí? Borde derecho, borde izquierdo, ¿sí? Muy bien, una vez más, entonces la cara anterior y la cara lateral, todas las tres caras aquí son caras convexas y la cara posterior una cara plana, ¿ok? Onde se encontra a cara lateral y a cara posterior, aquí en ese punto se forman os bordes. Este es el borde derecho y este es el borde izquierdo, ¿ok? Muy bien. Bueno, eu tinha falado para vocês que quando a traqueia desce, já sabem que começa lá no pescoço, vértebra cervical 6, termina na parte de baixo, na vértebra torácica 4. Nesse trajeto, quando vai descendo, o que que acontece? Ele é oblíquo, sim? Em dois sentidos diferentes. Um vai para trás e outro vai para a direita, sim? Para que entenda mais ou menos. Tem uma parte onde onde a traqueia se desvia para trás, sim? No trajeto de forma sagital, quando vemos assim de frente para trás, ele se desvia para trás. E também ele, de forma coronal, sim, de direita e esquerda, se desvia para o lado direito, ok? Se desvia para o lado direito. Vou mostrar isso aqui. Bom, observem aqui. Aqui estamos vendo uma imagem do tórax de forma transversal, de lado, sim? O que que acontece com a nossa traqueia? A traqueia vai descendo, mas de que forma que desce? A traqueia, que começou aqui a nível da vértebra cervical número 6, vai descendo de forma oblíqua. A oblíqua em que sentido? Para frente ou para trás? Está indo para trás. Se olhem bem, está indo aqui para trás. Se vai para trás. Então é um oblíquo para trás. Entra no tórax. E aqui quando entra no tórax se encontra em um mediastino. Este mediastino é o mediastino superior. Sim, mediastino superior. Lembrem que o mediastino superior aqui se encontra separado do mediastino inferior, que é esse aqui, por uma linha horizontal que passava mais ou menos pelo ângulo de luz e a vértebra torácica 4, sim? Que é justamente onde termina a traqueia, sim? Então, o que acontece com a nossa traqueia? A traqueia entra no tórax, vai descendo de forma oblíqua para trás, ok? E termina, ou seja, entra no mediastino superior e termina aí. Nunca passa para o outro mediastino, para o mediastino inferior. Ele se encontra somente aí no mediastino superior, no tórax, ok? Entonces, repito de nuevo, la tráquea cuando desciende, cuando va descendiendo, entra en el tórax. Para entrar en el tórax, normalmente entra en uno de los mediastinos. ¿En qué mediastino? En el mediastino superior, ¿sí? Y termina a nível da vértebra torácica 4, lembrem isso. Aqui é que se divide em dois brônquios. Então, la tráquea se encuentra en el mediastino superior en el tórax. Se encuentra en el mediastino superior en el tórax. Sim? Então lembrem que a tráquea é oblíqua. Quando desce é oblíquo para frente, é oblíquo para trás, é oblíquo para trás, é oblíquo para trás. Lembrem isso. É oblíquo para trás, sim? Agora, olhem bem. Se fazemos uma linha imaginária aqui, vertical, bem vertical aqui, vamos ver que nossa traqueia no trajeto foi se desviando para o lado direito, sim? Seria mais ou menos assim, vai descendo aqui, vai descendo, depois pouco a pouco vai para o lado direito, ¿sí? La tráquea se desvía al lado derecho. ¿Cuánto se desvía hacia el lado derecho? Únicamente se desvía aquí 1 centímetro. Sí, isso aqui é importante. Se desvía 1 centímetro. La tráquea, cuando entra en el tórax, va desviándose aproximadamente 1 centímetro. ¿Sí? ¿Para qué lado se desvía? Para el lado derecho. Isso aí é importante porque, por exemplo, nos rayos-x, en las radiografías de tórax, perfectamente se puede ver la tráquea desviada hacia el lado derecho. Entonces, recuerden, la tráquea se desvía al lado derecho, ¿sí? Então, praticamente, a traqueia é 2 vezes oblíqua. Vai oblíqua, quando vai descendo, vai oblíqua para trás e também se desvia para o lado direito. Lembrem isso, ¿sí? La tráquea es oblicuo para atrás, como están viendo aquí. Es oblíquo para abajo, en sentido para baixo, y para atrás, ¿sí? Es oblíquo para atrás y también es oblíquo para el lado derecho. ¿Cuánto? 1 centímetro al lado derecho, ¿ok? Muy bien. Aquí está a finalização da traqueia, ¿sí? Já falamos que a traqueia, quando vai descendo, vai se desviando para o lado direito. Quantos centímetros que se desvia para o lado direito? 1 centímetro para o lado direito. Lembrem isso, para o lado direito. 1 centímetro. Esta tráquea se divide en 2 bronquios. En un bronquio principal derecho, este aquí,
y en un bronquio principal izquierdo. Es aquí, ¿sí? ¿Tiene diferencias? Tiene diferencias, ¿sí? Estamos viendo que no son iguales. El bronquio principal derecho y el izquierdo presenta cuatro diferencias. Cuatro diferencias. ¿Cuál es la primera diferencia? La primera diferencia es la longitud. El bronquio principal derecho tiene mayor longitud, ¿sí? O que más comprido significa eso. Me disculpen, estoy falando errado. ¿Cuál es el que tiene mayor longitud? Es el izquierdo, ¿sí? Voy a colocar de nuevo aquí, ¿sí? Bueno, primera diferencia então é a longitude, ¿sí? Temos o brônquio principal direito aqui e o brônquio principal esquerdo. Qual dos dois tem maior longitude? O brônquio principal esquerdo, ¿sí? O brônquio principal esquerdo tem uma maior longitud, ¿ok? Longitude, que é mais longo, mais comprido, ao lado esquerdo. O direito é curto, como estão vendo aqui nessa imagem, ok? O direito é curto, o esquerdo se caracteriza por ser ou por ter uma maior longitude, ok? Segunda diferença, já vimos que o mais comprido seria, então, o esquerdo. Segunda diferença, qual dos dois que tem maior calibre, maior diâmetro, maior calibre, sim? Qual que é mais gordinho significa isso? El derecho se caracteriza por ser más calibroso, ¿sí? Tiene mayor calibre, mayor diámetro, ¿sí? Mayor diámetro, más gordinho. Entonces, el bronquio principal derecho es más gordo, tiene mayor diámetro, ¿sí? Y después tenemos la tercera diferencia, que es la posición de estos bronquios, ¿sí? El bronquio principal derecho es vertical y el bronquio principal izquierdo es horizontal. Entonces, bronquio principal derecho es vertical y el bronquio principal izquierdo es horizontal. ¿Sí? Lembrem isso. O direito, aqui, é vertical e o esquerdo é horizontal, ok? Direito vertical, esquerdo horizontal. E a última diferença. Qual que é a diferença última? O que acontece? La tráquea cuando va descendiendo tiene una rotación en el propio eje. La tráquea cuando va descendo tiene una rotación en el propio eje. O que significa isso? Que ele gira para um dos lados. Para que lado que gira? Gira para o lado direito, sim? Gira para o lado direito, sim? Então, como gira para o lado direito, o que acontece? Se esse aqui é minha mão esquerda, esse aqui é o brônquio principal esquerdo, sim? Minha mão direita é o brônquio principal direito, o que acontece? Sim? Tenho dois brônquios aqui. E se a traqueia gira para o lado direito, o que acontece? O brônquio principal esquerdo fica para frente e o brônquio principal direito fica para trás, ¿sí? Entonces, el bronquio principal derecho, este aqui, está posterior e el bronquio principal esquerdo está anterior, ¿sí? Repito de volta. O que acontece? Vou fazer assim, para que entenda mais ou menos. Aqui, vou colocar a minha mão. Vamos ver aqui, esse seria o brônquio principal direito e esse é o brônquio principal esquerdo. Aqui estamos vendo as três diferenças. Quais são as três diferenças principais que eu falei até agora? Depois vemos a quarta. Uma longitude. O brônquio principal direito tem menor longitude, o brônquio principal esquerdo tem maior longitude. Segunda diferença, diâmetro. O brônquio principal direito, olhem que o pulgar é mais gordinho, o direito tem maior diâmetro e o esquerdo tem menor diâmetro. A terceira diferença, a direção. Como que se coloca? O direito é vertical, o esquerdo é horizontal, ok? E agora o que fazemos? A traqueia não está de forma reta totalmente, ele tem uma rotação no próprio eixo, sim? Se encontra rotando ou girando para o lado direito, sim? Gira assim para o lado direito. Então esse brônquio principal esquerdo fica na frente, e o brônquio principal direito fica para trás. Sim, então, brônquio principal direito é posterior e brônquio principal esquerdo é anterior, sim? Última vez, quais são as quatro diferenças? As quatro diferenças são: primeira diferença, longitud. Brônquio principal direito tem menor longitud, brônquio principal esquerdo tem maior longitud. Segunda diferença. La segunda diferencia, bronquio principal derecho tiene un mayor diámetro, izquierdo tiene un menor diámetro. Tercera diferencia, ahora sí. Tercera diferencia, la posición, la dirección. Bronquio principal derecho es vertical, bronquio principal izquierdo es horizontal. Y la cuarta diferencia, el bronquio principal izquierdo está para frente y el direito está para trás. ¿Por qué? Porque la tráquea rota para el lado derecho, ¿ok?
Muy bien. Aqui o que eu já tinha falado para vocês, que a tráquea apresenta doble obliquidade. O que significa isso? Que tem duas obliquidades, sim? É duas vezes oblíquo, significa isso. Em sentido sagital, vai para trás, porque vai descendo e vai para trás. E em sentido coronal, se desvia para o lado direito. Quanto se desvia para o lado direito? 1 centímetro, lembrem isso. La tráquea se desvía para el lado derecho. ¿Cuántos centímetros se desvía para el lado derecho? 1 centímetro. Ok, 1 centímetro. También la tráquea se desvía para atrás. Va para atrás. ¿Sí? Se desvía para baixo e para trás. Ok? Muy bien. Aqui o que já tinha falado para vocês da longitude. Toda a tráquea, desde el origen hasta la terminación, onde se divide aquí, tiene 13 centímetros. La porción cervical, esa primera parte, tiene 6 centímetros y la porción torácica, la última parte, tiene 7 centímetros. ¿Sí? Esa es la longitud de la tráquea. Bueno, en anatomía normalmente decimos que la tráquea en un corte transversal se encuentra formado por dos planos. Un plano fibro-condromuscular y un plano mucoso, ¿ok? Assim, aqui estamos vendo um corte transversal. O que significa isso? De dois planos. É como se fosse que a traqueia se encontra formada por dois cilindros. Um está por dentro do outro, ok? Aqui, por exemplo, por fora, aqui temos o plano fibrocondromuscular, esse aqui. E por dentro, aqui temos o plano mucoso, sim? Maiores detalhes do plano mucoso vocês vão ver em histologia. Sim? Vamos a nos concentrar no outro plano, no plano por fora que eu pintei de verde. Esse plano por fora, que é o plano condromuscular. Recuerden que fibro significa tecido fibroso, condro significa cartílagos y muscular significa músculo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de esos componentes que forma ese plano que está por fora aqui, ¿sí? Todos esses três se encontram nesse mesmo plano. Esse mesmo círculo aqui, ok? Alguns estão na cara anterior, outros estão na cara posterior, outro encontramos só na cara posterior, outros encontramos só na cara anterior lateral. Vamos a ver isso agora. Muy bien. Vamos a comenzar analizando el plano fibrocondromuscular, la parte condral, cartilaginosa. Vamos a analizar primeramente los cartílagos. La tráquea se caracteriza por tener cartílagos. Están viendo aquí, son cartílagos. Esos cartílagos tienen forma de arco. Tienen forma de arco, como están viendo aquí. ¿Sí? Não são anéis. Ou seja, não. Por que não são anéis? Por que não são anilhos? Porque não se fecham completamente. Tá vendo? Aqui na parte de trás ficam livres. Sim? Estão abertos para trás. Então, como estão abertos para trás, falamos que normalmente tem forma de arcos. Sim? Tem forma de arcos. Muy bien. ¿Cuántos de estos cartílagos encontramos en total? Encontramos en total entre 15 a 20 cartílagos. ¿Ok? Vamos a encontrar en total entre 15 a 20 cartílagos. Lembre que esses cartílagos aqui não são anéis. Não se fecham totalmente. Na parte de trás se encontram abertas. Tienen forma de arcos. Tienen forma de arcos. Ok? Vamos a encontrar então entre 15 a 20 anéis em total. Tá bom? 15 a 20. Segunda coisa importante aqui. El último cartílago traqueal, este aqui, ¿sí? El último cartílago traqueal. Esse último cartílago traqueal tem diferentes formas, depende do livro. Podem falar que tem forma de letra V, tem forma de Y, tem forma de formas, vão ver dependendo do livro, né? Ese último cartílago traqueal tiene una cosa interesante, ¿sí? Por dentro, o último cartílago traqueal por dentro, tem um pequeno cartílago de reforço, ¿sí? Por dentro, el último cartílago traqueal tiene un cartílago de refuerzo. Únicamente se observamos por dentro vamos a encontrar, ¿ok? Para que entendam essa imagem que estão vendo aqui em cima, é assim. Isso aqui é uma endoscopia, ¿sí? De vía aérea, é como uma câmera que vai entrando na via aérea e estamos viajando aqui pela traqueia. Viemos mais ou menos por aqui, entramos na laringe, passamos pela traqueia, pela luz da traqueia e chegamos até aqui, ¿sí? E nesse lugar
Paramos aí e estamos observando essa parte aqui, a bifurcação, onde se divide a traqueia. Nesse lugarzinho aqui, en este lugar, el último cartílago traqueal tiene un cartílago de refuerzo, parece un septum que vamos a encontrar aquí en un medio. Ese último cartílago traqueal, ese último cartílago tiene un refuerzo, está aquí, que es como un septo que están dividiendo ahí los bronquios, ¿están viendo? Aquí también, aquí. Ese cartílago de refuerzo se llama carina traqueal, o espolón traqueal. Carina traqueal o espolón traqueal. Sim? E é um pequeno cartílago de reforço que se encontra unicamente no último cartílago traqueal. Sim? Não está no primeiro, não está no segundo, no terceiro, não. Está no último cartílago traqueal, tá bom? Aqui, por exemplo, podemos ver os brônquios. ¿Sí? Este es el bronquio principal derecho. Y este es el bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Como que eu sei isso aí? Uno, el bronquio principal derecho tiene un mayor diámetro. Entonces, ese orificio aquí parece mayor que esse aqui. ¿Sí? Então, o bronquio principal direito tem um maior diâmetro. Outra diferença, se observam, vão ver que parece que esse aqui está mais reto. E o outro se encontra, parece, de forma horizontal, está indo para o lado esquerdo. Sim? Então, o direito está reto e o esquerdo é de forma horizontal. A longitude não dá para ver, né? Mas vocês já sabem que o bronquio principal direito tem menor longitude e o esquerdo tem maior longitude. E outra coisa, se eu coloco aqui um círculo, vocês vão ver que parece que esse bronquio principal direito se encontra um pouco mais para trás. Aqui posterior, aqui e aqui anterior, ok? E o bronquio principal direito está um pouco para trás e o esquerdo está para frente. Por que acontece isso? Porque a tráquea, recuerden que a traqueia, ele tem essa traqueia, esse órgão tem uma rotação para o lado direito. Então, o bronquio principal direito vai para trás e o bronquio principal esquerdo vai para frente. Lembrem isso. ¿Sí? Perfecto. Después, vamos a ver aquí en la cara anterior y en las caras laterales que vamos a encontrar cartílagos traqueales. ¿Cuántos cartílagos traqueales encontramos en total? Entre 15 a 20 cartílagos traqueales, ¿ok? Recuerden que no son anillos. ¿Por qué no son anillos? Porque se encuentran abiertos en la parte posterior. Están abiertos aquí atrás. No son anillos, no son completos, ¿ok? Por eso es mejor llamar de arcos. Estos son arcos, ¿ok? Tenemos entre 15 a 20. Y un último cartílago traqueal se caracteriza por tener un pequeño cartílago de refuerzo, se llama carina. Otra cosa importante, ¿en qué cara encontramos cartílagos? Encontramos en la cara anterior y encontramos en las caras laterales. ¿Encontramos en la cara posterior cartílagos? No, no encontramos cartílagos en la cara posterior. Importante lembrar eso. No encontramos cartílago en la cara posterior. Otra cosa importante. Vamos a ver otro componente. Recuerden que el plano que estamos estudiando se llama plano fibrocondromuscular. ¿Sí? Ya estudiamos el plano condro, o el plano condral, el cartílago. Ahora vamos a estudiar el plano muscular. Cuando decimos plano muscular, estamos falando de músculo. ¿Dónde se encontra un músculo dentro de esta traquea? Aquí, en la cara posterior. En la cara posterior, la tráquea tiene músculo que fecha praticamente a estrutura cilíndrica na parte de trás, ¿sí? Cierra la estrutura cilíndrica en la parte de atrás. Ese músculo que están viendo aquí se llama músculo traqueal, ¿sí? Músculo traqueal. ¿Qué tipo de músculo es el músculo traqueal? Es músculo liso, ¿sí? Es músculo liso, ¿sí? ¿Qué tipo de músculo es el músculo traqueal? Es músculo liso y únicamente encontramos en la cara posterior. Recuerden eso. Es músculo liso y únicamente encontramos en la cara posterior. Isso. ¿Sí? Isso é tudo respeito a isso aqui. Não tem mais nada de interessante. Y por último, vamos a ver el plano, la parte fibrosa del plano fibrocondromuscular. Bueno, el tejido fibroso recubre todo el cilindro traqueal, el cilindro de la tráquea. Recubre todo. Significa que vamos a encontrar en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior. Só que aqui na cara anterior e na cara lateral, a parte fibrosa forma um ligamento. Aqui na cara anterior e nas caras laterais. Não na cara posterior. Mas lembrem, em todas as caras encontramos a parte fibrosa.
Mas na parte anterior e na parte lateral, o que acontece? Forma um ligamento. E isso que vamos a ver agora. Vou aproximar aqui para que possam ver. Aqui encontramos cartílago traqueal, cartílago traqueal, cartílago traqueal. E no meio desses cartílagos, o que vamos encontrar? Vamos encontrar um pequeno ligamento, estão vendo? Sim? Sim, parece o recheio de uma bolachinha, né? Isso aqui. Entre dois cartílagos vamos encontrar um ligamento. Ese ligamento que se encuentra en medio de los cartílagos se llaman ligamentos anulares. ¿Ok? Se llaman ligamentos anulares. ¿Sí? Se llaman ligamentos anulares. ¿Ok? Então, repito de novo o que eu falei até agora. A membrana fibrosa, a parte fibrosa dessa estrutura, se encontra em todas as caras, na cara anterior, na cara lateral e na cara posterior. Só que na parte posterior, na parte de trás, não temos a estrutura que eu vou falar agora. O que acontece? Na parte anterior e na parte lateral, essa membrana fibrosa une os cartílagos. ¿Sí? Une os cartílagos. Essa estrutura fibrosa se chama ligamento anular. ¿Sí? Na parte posterior nós chamamos de ligamento anular. ¿Sí? É só a membrana fibrosa. ¿Ok? Repito de volta. Em todas as caras encontramos membrana fibrosa. Só que na parte anterior e na parte lateral tem uma missão importante. Qual que é? Unir os cartílagos. E essa estrutura que une os cartílagos se chamam ligamentos anulares, ok? Isso aí. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês, na traqueia, na cara anterior encontramos membrana fibrosa? Sim. Nas caras laterais encontramos membrana fibrosa? Sim. E na parte posterior, membrana fibrosa? Sim. Só que na parte anterior e na parte lateral, aqui, essa membrana fibrosa tem uma função e tem outro nome. Se chama ligamento anular. ¿Y qué es el ligamento anular? El ligamento anular es un ligamento que une los cartílagos traqueales, ¿ok? É isso, sim, nada mais. Mas lembrem que membrana fibrosa temos em todos, só que na parte anterior e lateral formam ligamentos anulares. Músculo traqueal só temos na parte posterior. Cartílago traqueal temos na parte anterior e na parte lateral, ok? É isso. E por último, vamos a ver uma relação muito importante, ok? Muito importante. Aqui, esse aqui é uma relação muito importante. O que acontece? La tráquea, cuando desciende y va a entrar en el tórax, normalmente desciende acompañado de otro órgano. Esta es la tráquea. Sí, va descendiendo, entra en el tórax, específicamente en el mediastino superior. Sí, ya falamos disso. Cuando entra en el tórax, entra acompañado de otro órgano. ¿Qué órgano? Este órgano. Atrás, en la parte posterior, encontramos ese órgano que se llama esófago. Esse é o esôfago, ¿sí? Entre os dois, tem um pequeno espaço. No lado direito e no lado esquerdo. Mas o mais famoso é do lado esquerdo. Vou mostrar aqui. Este espaço. Entre la tráquea y el esófago encontramos un espacio. Se llama ángulo tráqueo-esofágico. Se llama ángulo tráqueo-esofágico. Vou mostrar aqui. Aqui temos a tráquea. Aqui temos a tráquea. Aqui temos o esôfago. E aqui no meio, entre os dois, aí nesse espaço aqui, se chama ângulo tráqueo-esofágico. ¿Sí? En ese ángulo tráqueo-esofágico, en el lado izquierdo, encontramos que encontramos un nervio. Aquí estamos viendo de nuevo esa traqueia, aqui tráquea, e aqui esse é o esôfago, ok? O que acontece? Entre os dois aqui tem um espaço, estão vendo? Aqui do lado direito também, mas do lado esquerdo é o principal. Esse lado esquerdo aqui, encontramos aí um nervio. Estão vendo aqui um nervio que estava subindo aqui? ¿Sí? En el ángulo tráqueo-esofágico izquierdo encontramos un nervio, se llama nervio laringio recurrente izquierdo, ¿sí? Se llama nervio laringio recurrente izquierdo. Muy importante. Aquí, de nuevo, esta es la tráquea, aquí atrás el esófago, ¿sí? Aquí entre los dos tenemos un espacio, ¿sí? Ese espacio que está entre los dos se llama ángulo tráqueo-esofágico. ¿Encontramos alguma coisa nesse ângulo tráqueo-esofágico? Sim, encontramos esse nervo aqui que está subindo, estão vendo? Esse nervo que vai subindo aqui, este, se llama nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces, este es importante que recuerden que
que en el ángulo traqueosofágico izquierdo encontramos el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Sí, nervio laríngeo recurrente izquierdo. Importante, muito importante. Ok? Lembre que seria mais ou menos assim. Se olho de cima, seria mais ou menos assim. Esperem um minuto. Fiz errado aqui. Agora sim. Vamos a ter a traqueoesôfago, né? Na parte de trás, vamos a ter o esôfago. Na parte da frente, vamos a ter a traqueia, ok? E aqui entre os dois, aqui, se vemos de cima, né? Entre os dois, aqui tem um pequeno espaço, estão vendo? Se chama ângulo traqueosofágico. E nesse ângulo traqueosofágico, no lado esquerdo, aqui temos um nervo que vai subindo. Esse nervo se chama nervio laríngeo recurrente esquerdo. Se estão se perguntando de onde que saiu esse nervo, é uma rama do nervo vago, ok? Aqui, por exemplo, esse aqui se chama nervo vago, que já tínhamos falado alguma vez, né? Esse é o nervio vago. Sim, vamos a falar mais dele na próxima semana nas aulas presenciais. Esse é o nervio vago. Y este es una rama del nervio vago que se llama nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿ok? Nervio laríngeo recurrente izquierdo. Isso aí é tudo que devem saber da traqueia, sim? Não é um conteúdo difícil, traqueia é um tema fácil, sim? Vão aprender sem nenhum problema esse aqui. Se por aí estão com alguma dúvida, na seguinte aula, na aula presencial, a gente tira essas dúvidas sem nenhum problema, tá bom? Bom, agora eu vou fazer para vocês a aula de pulmão e seria o seguinte conteúdo depois de traqueia, ok? Muito bem. Tchau, tchau.